Oi. Isso. Tu que vai fazer a entrevista, mas não pode pegar aqui, tem que pegar aqui ó, embaixo, assim. Embaixo. Oi. E aí, pessoal, hoje estamos aqui no nosso Elicast 2. Hoje estamos aqui, Alan Eli, Brian Eli e Jaqueline Arendt. Jaqueline não é Eli. E aí, Brian, dá um oi pro pessoal. Ei. Pergunta como vocês estão. Pergunta como vocês estão. Lá na câmera, lá. Isso, tá bom. O pessoal já entendeu. Hoje vai ser em família. Hoje vai ser em família, exatamente. Em família. Isso. Então tá. Vou começar já com as perguntas. Oi. Vamos falar de composição? O pai pode mostrar a foto que tu fez. Não? E a que tu fez em Hollywood Beach, pode ser? Sim. E a que tu fez lá do tio lá no Beto Carreiro, posso mostrar? Sim. A que é na Penha, Sim. posso? Te lembra do tio? Uhum. Do tio Diogo e da tia Érica? Oi. Vai dar trabalho esse. Vai. Composição. Em geral, né? Composição. Mulher. Muda alguma coisa? Composição. Isso, composição. Muito bom. Então, gente, como que eu vou compor nos casamentos? Tudo depende, tá? Assim, ó. Uma coisa que que eu falo pra todo mundo é aprenda sobre composição. Inclusive na minha live 2, tá? Que eu fiz ali no YouTube. Talvez você já deve ter perdido já essa live. O que que acontece, tá? Eu sempre penso em fazer todos os planos. Plano geral, plano conjunto, plano médio, plano americano, plano close, plano super close, plano detalhe, tá? Eu sempre faço isso em todos os casamentos. E a questão de composição, eu utilizo muito elementos de composição, eu gosto de utilizar linhas, eu gosto de utilizar moldura, né? Moldura, como vocês estão vendo nessa foto aqui, linhas, como vocês estão vendo nessas fotos. Eu sempre gosto de fazer isso porque isso traz mais riqueza para minhas fotos. Então, assim, eu não tenho como eu falar sobre composição sem falar sobre cinema, tá? Foi onde eu aprendi mais sobre composição, né? Eu tô com essa voz um pouquinho rouca aqui, que eu tô um pouquinho cansado, mas não vem ao caso. E eu sempre tô pensando em composição, é que nem eu postei agora uma foto. Agora é tu? Então fala aí. Oi. Tá bom. Então assim, ó, o cinema me ajudou muito a entender melhor composição. Te ajudou muito também, Bre? Né? Isso? Sim. Tu vê cinema desde quando? Qual filme que tu mais gosta? Fala pro pai qual filme que tu mais gosta. Não vai dar certo. Daquele gaúcho. Tu gostou? Ah, Mas aquilo lá não foi cinema, aquilo lá a gente foi no teatro. Pra ver lá o Guri de Goiânia. E eu quero ir de novo. Tu quer ir de novo? Por que tu gostou de ver o Guri de Goiânia? Eu gostei. Tu gostou? É. Então, gente, tá? Eu assim, ó, eu gosto muito de ver filmes pra poder estar sempre com a minha mente, como é que eu vou explicar? Pra sempre estar vendo alguma coisa diferente, vendo algum ângulo diferente. É que nem eu falei pra vocês dos planos, né? Geral, conjunto, médio, americano, close, super close, plano detalhe. Também os ângulos de 3/4, perfil, plongé contra plongé, plongé absoluto contra plongé absoluto, o reto ou normal. Enfim, gente, assim, ó, é muita coisa que a gente precisa estudar para poder entender composição. Eu não vou conseguir fazer isso num vídeo de 30 minutos, que eu vou responder essa dúvida em 5, tá? Mas eu fiz uma aula sobre composição, infelizmente ela já saiu do ar. Para quem está me acompanhando sabe, eu publico, né, uma vez por semana um conteúdo vasto, um conteúdo grande, que ele faz parte do meu curso, né, dos meus cursos. Eu tenho 2 cursos principais. Então, assim, eu não estou querendo vender o curso, deixar bem claro, né? Já está querendo vender o curso. Não, é questão de vender o curso, não está com turma aberta mesmo assim, você não vai poder entrar agora. Mas a grande questão é, eu coloco aulas, então tem que ficar ligado, fica ligado ou no meu Messenger de Facebook, ou na minha lista lá esqueci o nome, Telegram, né, ou minha lista de e-mails também. Então a gente sempre avisa das lives, e eu já fiz uma live sobre composição, e em breve eu vou fazer outra live sobre composição também, para poder falar para vocês sobre esse assunto. O que houve, Nenê? quantidade de fotógrafos vezes quantidade de pessoas em um casamento. Como você calcula? Então, não existe um cálculo preciso para isso, e até eu acho besteira pelo número de pessoas, tá? Tu tem que ver assim, ó, pelo o que o cliente... eu tenho uma sombra aqui, eu tenho o eco, meu mini eco. É o mini Elan. É o mini eco.
E assim, ó, eu acho besteira, eu sei que tem profissionais que falam, dependendo de quantos números de clientes tem lá, de clientes não, de convidados. Então assim, ó, gente, eu acho besteira calcular por isso, tá? Porque não é isso que vai importar. O que vai importar é quanto o cliente pode investir, tá? Eu sempre falo assim, ó, o mínimo de fotógrafos para um casamento é 2. Por que o mínimo é 2? Para poder pegar ângulos diferentes. Enquanto um tá na frente, o outro tá na lateral, o outro tá nas costas fotografando, para ter ângulos e planos diferentes. E também, às vezes, para pegar momentos. Um fotógrafo sozinho vai ser muito difícil ele cuidar o altar, fotografar todos os detalhes do altar e também, ao mesmo tempo, fotografar os detalhes de convidados olhando, dos pais olhando, vai ficar bem complicado. Então a gente tem que tomar muito cuidado. O Brian tá faceiro, né? O Brian tá faceiro. Então tem que tomar esse cuidado, gente, tá? Assim, ó, eu não vou esquentar a cabeça em relação a números. Aqui eu estava falando que assim, ó, um fotógrafo é difícil, tá? Para pegar tudo que tá acontecendo no casamento. E a gente já fotografou 500 convidados com 2 fotógrafos, somente eu e a Jaqueline, e já fotografamos também 500 convidados com 6 fotógrafos, tá? E o que mudou no registro final? Mudou que, por exemplo, um fotógrafo seguia os pais do noivo, outro fotógrafo seguia os pais da noiva, outro fotógrafo seguia a noiva, outro fotógrafo seguia o noivo, outro fotógrafo ficava fazendo fotos só dos convidados. Então, assim, ó, tem uma riqueza maior de detalhes. Só que no final das contas, tá? Por exemplo, normalmente a gente faz ali entre 4 e 7 mil fotos por um casamento. Tá? Normalmente é isso, entre 4 e 7 mil fotos a gente, né, seleciona as melhores e fica em torno de 700 imagens. Nesse caso foram 17 mil fotos. Tá? Então 17 mil fotos, a gente tirou mais ou menos 3 mil fotos. Porque tinha muita foto de convidado, tinha muita foto só dos pais do noivo com algum amigo, com algum parente, enfim. Então assim, ó, eu não colocaria de acordo com o número de convidados, porque não vai interferir. Porque assim, ó, todo casamento é igual. Todo casamento tem a entrada do noivo, a entrada da noiva, a entrada do cortejo, tem os convidados, enfim, é normal, tá? Então assim, ó, se o cliente não tem um orçamento alto para poder investir mais, vai colocar o mínimo de fotógrafos possível, né? Essa é a grande verdade. Eu sempre falo, no mínimo 2, tá? Eu já fiz mini wedding sozinho, mas não aconselho, não aconselho. Próxima. Bora. Agora eu. Deixa a mãe vir aqui Tá, pertinho, agora ó. tu, vai lá com a mãe ali, então, ajuda a mãe. Fala. O Brian não resistiu. Não. Direção de make-off dos noivos. Pergunta bem ampla, né? Dirige. Mas enfim, gente, olha só. A grande questão é que assim, ó, a gente espera soluções fáceis para as coisas complicadas, tá? Não existe uma solução fácil para dirigir casal, não existe uma solução fácil para você fotografar a noiva, não existe uma coisa fácil para você fotografar o noivo. Você precisa estar todos os dias vendo fotos sobre isso, você precisa conversar com pessoas, você precisa fotografar pessoas, você precisa estar com a sua câmera e fotografando sempre. Esse é um dos grandes erros que eu vejo a maioria dos fotógrafos que estão começando agora, né, quererem respostas rápidas demais ou querendo facilidades demais. Gente, tu precisa ver um casamento do início ao fim. Tá? Vai num casamento, sei lá, te mete num casamento que você seja um amigo, convidado e analisa tudo, vê tudo, olha foto de fotógrafo, tem muita foto na internet, muita foto mesmo, mas a grande questão é, quando for fazer um trabalho para o cliente, tá? Lembre-se que clichê vende, o clichê faz parte, tá? Não precisa fazer foto para fotógrafo, tá? Esse é um dos grandes erros das pessoas, que elas querem dirigir para fotógrafos e fotografar para fotógrafos. Às vezes lá no making off ou em qualquer lugar, aquela foto bonita, que a noiva tá bonita, que tá aparecendo ela de rosto, que ela tá olhando para a câmera, que vai ser um porta-retrato depois lá para ela, essa foto faz mais sentido para ela do que uma foto artística, né? Tecnicamente falando. Então assim, ó, o que eu dou de dica para quem nunca fez um casamento, tem muito vídeo meu no YouTube, tem vídeo mesmo mostrando making off, tem vídeo de tudo que é essas coisas, assim, então vai lá, tira essa preguiça aí, vai lá e assiste algum vídeo meu, tá? Essa é a melhor dica que eu tenho para te dar hoje. Esquema de iluminação. 45 graus, simples assim, não tem mistério. Já fez várias lives sobre isso. Como tratar pele? Então, eu não faço tratamento de pele. Tá, o que eu faço sempre para deixar a pele mais bonita é, primeiro de tudo, indicar um maquiador ou uma maquiadora que sejam bons, tá? Isso é importante, né? Falar para a noiva também fazer um tratamento de pele antes do casamento também, isso é muito importante, né? Fazer tratamentos que tem peeling, enfim, é uma estética, eu não sou uma estética, eu não sei também muito cuidar, só olhar para minha pele, sabe que eu não cuido muito da pele. E a grande questão é,
sempre que eu estou fotografando, eu fotometro para a direita. Tá? Quando eu vou fotografar, principalmente retratos. Por que fotometrar para a direita? Porque daí vai entrar mais luz do que o necessário para iluminar, e depois na pós-produção eu volto um pouco daquela luz para quê? Com isso eu tenho um tom de pele melhor, eu tenho a pele com menos, digamos assim, menos imperfeições, eu tenho uma pele mais limpa, mais lisa. Essa técnica eu aprendi, né, com Luiz Garrido faz muito tempo mesmo, acho que foi em 2008, 2009, e eu comecei a usar desde sempre lá. Até ele tinha uma frase que uma vez ele estava dando uma palestra, e aí falaram pra ele, Luiz, tu fez isso aqui com Photoshop? Daí ele falou, Photoshop eu tenho isso aqui eu fiz com luz. Então assim, ó, eu não tenho nada contra quem usa Photoshop, enfim, mas é a minha característica de imagem. Cada um tem, né? Cada um tem o seu estilo, a Renner tem todos, por isso que a Renner vende barato e eu não. Enfim, brincadeiras à parte, né? Agora eu levei uns 3 dislikes por causa disso. A grande questão é, tu tem que criar um estilo próprio, tá? Para de querer copiar fulano, beltrano ou ciclano, tenta criar um estilo próprio, tá? Então assim, ó, eu sempre falo, quanto menos tempo você fica na frente do computador editando uma foto, mais tempo você tem para outras coisas que são mais importantes, como networking, como fotografar em si, porque assim, gente, o ato de fotografar vai transformar você num fotógrafo melhor. Não é você ler um livro ou ficar assistindo um vídeo no YouTube que vai te transformar em um fotógrafo melhor. Eu sempre bato na tecla que você precisa treinar. Você precisa treinar muito para conseguir fazer as coisas. E era para falar sobre tratamento de pele, eu já falei sobre um monte de coisa e eu sou assim, paciência. História. Quantas mil fotos vocês clicam num casamento com 500 convidados? A gente já respondeu quando o Brian estava aqui, acho que é já que ele não prestou tanta atenção no que eu falava. Acho que eu falo tanto que ela não prestou atenção, né? Quanto foi? A crise agora, DR aqui ao vivo. Falei que a gente fotografa em torno de 4.000 a 7.000 fotos por casamento. E entrega em torno de 700 imagens. Tá, eu entendi ao contrário. Ela não entendeu. Eu acho que foi então do triplo. E depois eu falei do triplo também, que foi bastante. Alan, em casamentos, como você trabalha com balanço de branco em automático ou Kelvin? Por muitos anos eu fotografei no automático, tá? Porque era mais fácil para mim, até porque eu sempre esquentei minhas fotos depois na pós-produção. E também eu trabalhava em auto white balance porque os editores que a gente tinha, que eles editavam para mim o material, então eu entregava o material para eles, eles já me entregavam editado, eu não perdia muito tempo nessa questão de pós-produção. Depois teve uma leva, eu comecei a fotografar em preto e branco, eu fotografava tudo em preto e branco, no RAW, obviamente, aí eu tinha o colorido depois na pós, e depois eu comecei, né, que é a minha atual fase, já escolher setar um balanço de branco. Por exemplo, durante o dia, normalmente, não é sempre, eu estou utilizando 7.000 Kelvin. À noite eu estou utilizando ali em torno de 5.000 ou 4.500 Kelvin. Tudo vai depender também do local que eu estou fotografando, tá, gente? Por exemplo, vou fotografar um lugar com luz fluorescente, eu vou colocar lá, tem coisinha de fluorescente na câmera, vou colocar em fluorescente. Estou fotografando uma igreja que é luz de tungstênio, vou usar, né, o balanço de branco para tungstênio. Aí tem aquelas igrejas também que são salada de fruta, já que a gente já pegou, né? Tem uma em Gravataí, que é aqui pertinho do lado, que ela tem 3 luzes. Ela tem LED, ela tem a luz halógena, aquela de fluorescente, né? Halógena não, fluorescente, e ela tem também a luz de tungstênio. Então, assim, ela tem 3 temperaturas, e tem um detalhe, uma temperatura é bem ali onde a noiva entra, ali antes de abrir a porta. Depois que abriu a porta é outra temperatura de cor e depois lá no altar é outra temperatura de cor. O que tu pode fazer? Tu pode ou fotografar tudo com uma mesma, só que isso vai ser ruim, não vai ficar bom. Ou você pode utilizar o alto, ou você pode, se você for um cara, uma mina, enfim, uma pessoa que esteja acostumado a trocar rapidamente o white balance, você pode trocar na hora também. Nesse caso dessa igreja, naqueles momentos ali, normalmente eu fotografo em alto white balance, que é mais fácil para mim. Mas quando é um lugar que está sempre com o mesmo balanço de branco, toca, né, em Kelvin, seta o Kelvin bonitinho lá, que vai ser melhor para tua pós-produção. E como eu falei antes ali, né, quando eu falei sobre tratamento de pele, gente, pós-produção é uma das coisas que mais tomam tempo, tá? É uma das coisas que mais tomam tempo. É que nem assim, eu sempre gosto de analisar a questão de o fotógrafo que trata muito as fotos e o fotógrafo que não trata as fotos. Se for olhar o fotógrafo que trata muito as fotos, ele posta, sei lá, uma foto de um ensaio, 2 fotos de um ensaio.
O fotógrafo que não trata tanto as imagens, ele tem um repertório maior, são 10 fotos, 20 fotos. Por exemplo, os meus álbuns de casamento, ele tem às vezes 300 imagens, tá? Que nem, por exemplo, teve o caso da Karen e do Léo, que foi um álbum de 80 páginas, dessa grossura deu o álbum, tá? 80 páginas com, né, que era 40 por 60 aberto, que é 40 por 30 fechado, 80 páginas com mais ou menos 220 fotos, tá? Porque aquelas fotos de convidados a gente coloca menorzinho e dá uma lupa de presente pro cliente. Não, brincadeira, como é um álbum grande não precisa dar uma lupa de presente. Mas muita gente já fez isso, né? De colocar 30 fotos numa lâmina num álbum 30 por 30, tá? Por quê? Porque a noiva, né, queria colocar as fotos dos convidados e não podia investir mais. E a gente entende, avisou, né? Eu avisei, eu falei pra ela, ó, vai ficar muito pequeno. Eu mostrei na tela do computador exatamente o tamanho que ia ficar e ela falou assim, Alan, não tem problema, só queria que todos estivessem e infelizmente realmente eu não posso colocar mais. E tudo bem, eu entendo, tá? Eu entendo, até porque quando a gente fazia esses casamentos, eram casamentos um pouco mais simples, que era... A gente via a batalha do cliente também para conseguir pagar todos os custos, né? E também como a gente estava começando, eu não poderia dar gratuitamente uma lâmina. Seria ótimo eu poder dar, mas enfim, há 5 anos... 5 não, né? Isso é muito, mas 10 anos atrás... Gente, uma lâmina de um álbum era 100 conto, entendeu? E 100 conto era quase um salário mínimo. Então a gente tem, né, que ponderar essas coisas também, né? Não era quase, exagerei um pouquinho, mas vocês entenderam. Para nós faria diferença, para o cliente também faria bastante diferença. Mas eu dei uma volta gigantesca para falar sobre, né, nem lembro mais o que era a pergunta original. Mas é que assim, gente, uma coisa, a fotografia de casamento, eu acho que tá tudo conectado, né? Eu dei uma viajada maior hoje, né? Pode ser que eu tô um pouco cansado também, mas eu queria gravar esse vídeo aqui, a gente conversou, eu e a Jaqueline, a gente conversou que o que a gente mais percebe, tá? Que tá acontecendo, às vezes, no mercado, ou que tá acontecendo no modo geral. Como o nosso país está ainda se recuperando de uma crise, né, uma crise muito grande e que muita galera ainda não está conseguindo ver como sair da crise. Então, às vezes, esse bate-papo que a gente tem com vocês aí, a galera que às vezes não pode comprar um curso, ou não pode participar de um workshop, ou não pode ir para um congresso, enfim, às vezes ficam órfãos de conteúdo, e principalmente de conteúdo de casamentos, porque a gente sabe que a maioria dos fotógrafos de casamento não postam, tá? Por exemplo, eu tenho casamento no YouTube de graça, tu pode acessar lá na hora que tu quiser e ver um vídeo de graça do YouTube. Aí tu vai falar assim, ah, Alan, mas não tá completo. Cara, tem ali 20% de um casamento, de uma cerimônia, depois tem 20% de um dia da noiva, tem mais 20%. Cara, isso é gratuito, velho. Gratuito, assim, é só você estudar. Ah, Alan, mas eu queria tudo. Bom, quer tudo, tira o escorpião do bolso também, né, gente? Né? Mas assim, a gente tá... É o nosso trabalho, né? É o nosso trabalho também, além da fotografia, o nosso trabalho também são os cursos. Sim. Mas assim, ó, o que eu queria, né, me comprometer com vocês aqui é de trazer conteúdo, porque eu sei que a galera precisa de conteúdo, principalmente os iniciantes. E esse conteúdo que a gente está fazendo do Elicast, ele está sendo bem voltado para iniciante mesmo, até as perguntas são da galera que estão iniciando. Então assim, antes de finalizar, eu queria que vocês comentassem aqui embaixo o que vocês querem ver aqui no Elicast, né? E eu quero que vocês façam perguntas também, para a gente poder ter mais material, né? Para a gente poder responder as dúvidas de vocês e cada vez trazer mais conteúdo aqui para vocês. Eu acho que esse é o recado, não tem mais nada, né? Quer dar tchau pro pessoal, Brian? Então vem cá, então, dar tchau pro pessoal. Esse aqui. Tá, Então senta aqui no senta meio. aqui então. Olha lá pra câmera. ó. Olha pra câmera. Não, mas fala tchau mais devagarinho. Não precisa gritar. Isso. Fala, pessoal, até a próxima. Que participa. Manda um beijo, então. Mua! Beijo do Brian. Beijo, Fala beijo do Brian. beijo. Tá bom. Então, gente, esse Elicast tá ficando por aqui. Foi Eu mais sou a Leili, É, Jaqueline. né? E esse é o Beijo. Brian, né? É isso aí, gente. Um grande abraço e nos vemos no próximo. Até mais.